Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Você é uma pessoa de fé? Você tem fé? Você crê em Jesus? Os discípulos criam em Jesus, eles praticavam atos de fé, afinal eles estavam seguindo Jesus por onde quer que Jesus fosse. Eles enfrentavam todas as coisas juntos com Jesus. E aqui nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que eles enfrentaram uma grande tempestade, estando com Jesus. Mas a fé que eles tinham precisava ser aperfeiçoada. Jesus mesmo, aqui nesse parágrafo, ele faz uma pergunta muito forte aos discípulos. Na verdade, essa pergunta é um protesto. Ele fala: como é que não tendes fé? Essa pergunta era para que eles ficassem envergonhados. Jesus pergunta para eles: como é que não tendes fé? É como se ele estivesse dizendo: vocês não estavam comigo o tempo todo, vocês não viram tudo que eu já fiz, como é que vocês dão uma dessa? Como é que vocês não têm fé? E essa pergunta, ela pode ser feita para mim, para você, em todo o tempo, porque crer em Jesus, ter fé em Jesus, é fácil quando está tudo bem. Mas e quando não está tudo bem? Quando vem a tribulação, quando vem uma tempestade, aí é que a nossa fé vai ser colocada em prova. Eu acho que é por isso que Jesus fez a eles esta pergunta: como é que não tendes fé? Então vamos ler Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Convido os irmãos que fiquem de pé para que nós leiamos a palavra de Deus. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu nos deste tudo. Tu nos deste a vida, Tu nos deste a salvação, Tu nos deste até mesmo a capacidade de crer em Ti. É tudo, Senhor, que vem do Teu Espírito. O Senhor nos atraiu a Ti, o Senhor fez com que nós nascêssemos de novo para termos uma vida nova contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado tudo isto. Que o Senhor nos ajude a termos fé, uma fé que sobrevive às tempestades, que resiste, Senhor, às tribulações, uma fé que nunca acaba. Que o Senhor possa nos ajudar, como aquele homem pediu ao Senhor certa vez: aumenta-nos a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque Tu tens escutado nossas orações, Tu tens cuidado de nós, e nós temos experiência de que o Senhor é bondoso. Abençoa-nos, Senhor, nós aqui nesta meditação da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito nos ensine, que fale em nossos corações. Ajuda também os irmãos que não estão conosco agora, mas estão conosco em espírito.
Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Como é que não tendes fé? Esta foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Mas os discípulos, eles achavam que estavam com tudo. Eles estavam seguindo Jesus, eles viam maravilhados tudo que Jesus fazia. Jesus curava coxos, leprosos, ele ressuscitava mortos, ele transformava água em vinho, ele fazia muitas coisas e uma grande multidão seguia. Aqui, Jesus estava, pouco depois de Jesus estar ensinando na praia, né? Ele ficava na praia e por causa da multidão que ficava apertando ali, não deixava ele caminhar, então ele pediu que os discípulos afastassem um pouco o barco em que ele estava, né? Entrou no barco, pediu que eles afastassem um pouco da praia, e dali da praia ele podia fazer então os discursos e falar. E logo assim, terminando esses estudos, já estava quase entardecendo, Jesus disse para eles: então agora que terminamos aqui, vamos passar para o outro lado do mar, o outro lado do mar da Galileia. E é aí que então eles encontram essa grande tempestade. Jesus adormece, porque Jesus estava muito cansado, e ele fica na popa do barco, quer dizer, na parte de trás do barco, colocou um travesseiro ali, estava dormindo, porque foi um dia muito cansativo, enquanto os discípulos conduziam o barco. Vendo essa história, como os discípulos ali ficaram com medo da tempestade, depois eles foram lá e acordaram Jesus, e Jesus lhes faz essa pergunta, como se estivesse repreendendo os discípulos, porque eles deveriam ter mais fé. Vendo essa história, nós podemos ver que a fé dos discípulos, embora eles tivessem fé, porque eles praticavam atos de fé, eles estavam andando com Jesus, eles estavam fazendo tudo o que Jesus mandava. Eu e você também estamos fazendo o que Jesus manda. Nós estamos aqui na igreja, porque Ele mandou que nós nos reuníssemos em nome dEle. E nós fazemos também no dia a dia tudo o que Jesus manda. Nós também praticamos atos de fé. Mas, assim como os discípulos, a nossa fé, ela também precisa ser aperfeiçoada. E para que nós tenhamos a fé aperfeiçoada, nós precisamos tomar alguns cuidados. Que nós, 5:36, nós vemos que o primeiro cuidado que nós temos que tomar para aperfeiçoarmos a nossa fé, nós temos que nos certificar de que estamos no caminho do Senhor, de que nós estamos nos caminhos do Senhor. Nos versículos 35 e 36, nós lemos que já era tarde e Jesus disse para eles: passamos para outra margem. E aí eles se despediram a multidão e levaram Jesus assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Então não tinha só o barco em que Jesus estava, tinha outros barcos ali. Quando Jesus então foi naquele barco, outros barcos estavam seguindo Jesus. Então é claro que eles estavam no caminho do Senhor, não é verdade? Literalmente estavam no caminho do Senhor. O Senhor estava indo para outra margem, eles também, alguns discípulos no próprio barco com Jesus, outros seguindo Jesus em outros barcos. Então eles estavam seguindo Jesus, estavam no caminho do Senhor. Como é que nós andamos nos caminhos do Senhor hoje? Nós vamos também pegar um barco e seguir Jesus. Nós vamos pegar o barco da fé. Como nós cantamos naquela música: solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então, espiritualmente, nós estamos fazendo isso, nós estamos seguindo Jesus. E como é que nós vamos seguir Jesus? Bom, primeiro nós precisamos saber para onde Ele vai e para onde Ele quer que nós vamos. Bom,
Jesus está em todo lugar. Jesus está mas Ele está especialmente onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome. Então, na igreja é um bom lugar para você estar com Jesus. E durante toda a semana, você deve estar com Jesus o tempo todo, em espírito, em oração e andando com Jesus. Então, nós precisamos nos certificar, assim como os discípulos estavam no barco com Jesus, ou estavam seguindo Jesus em outros barcos, eles estavam no caminho certo. Nós precisamos nos certificar de que estamos também no caminho do Senhor. Porque se estivermos no caminho do Senhor, qualquer tempestade que vier, nós vamos poder suportar, nós vamos poder enfrentar as tempestades. Mas se nós não estivermos com Jesus, aí nós estamos encrencados. Estamos encrencados se nós pegarmos uma tempestade e não estivermos nos caminhos do Senhor. Esse é o primeiro cuidado, certificar-se de que você está no caminho do Senhor. Certificar-nos de que nós estamos nos caminhos do Senhor. Segundo cuidado que nós podemos identificar no versículo 37. Esse segundo cuidado é não esperar livramento total das tribulações. Nós não devemos esperar que Jesus vai nos livrar totalmente das tribulações. Nós temos que tomar esse cuidado. Não devemos pensar que a nossa vida com Jesus vai ser sempre alegre, sempre uma vida boa, sempre uma vida feliz, porque nós vamos passar por tribulações, nós somos avisados disso. Jesus disse que nós teremos muitas recompensas em segui-lo, tanto aqui na terra quanto no céu, principalmente no céu, mas na terra também teremos muitas recompensas, receberemos muitas bênçãos, mas ele sempre alerta, isso virá com perseguições. Perseguição, às vezes física, perseguições às vezes espirituais, perseguições de caráter psicológico, perseguições de caráter físico, mas nós sempre sofreremos perseguições. Então não devemos pensar que Jesus vai nos livrar de todas as tribulações. E justamente no versículo 37, nós vemos aqui que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Imagina, você no meio do mar, num barco pequeno, na verdade era um lago, que eles chamavam de mar porque era um lago muito grande, é o lago da Galileia, ele fica entre as montanhas, e ali costuma acontecer de repente vir um vento forte, e você está no barco e aquelas ondas vindo, entrando já água no barco, o barco balançando muito a ponto de quase virar, e você ali no meio do barco, eu me imagino assim, com muito medo ali, e desesperado mesmo, porque pensando, eu vou morrer aqui. Mas os discípulos, pelo menos alguns deles, pelo menos 4, eram pescadores, eles estavam acostumados com isso, com essas tempestades e tudo, mas essa tempestade os deixou assustados, então quer dizer que era uma tempestade muito grande. Mas Jesus estava ali no barco, por que veio essa tempestade? Quem é que trouxe essa tempestade? Quem é que permitiu essa tempestade? Bom, Deus permitiu que viesse essa grande tempestade. Então, os discípulos, e nós também, como discípulos de Cristo, devemos entender que mesmo estando no caminho do Senhor, mesmo estando juntos com o Senhor, ainda assim virão tempestades e virão tribulações, e nós não devemos pensar que Ele vai nos dar livramento total. Tem algumas personagens na Bíblia que entenderam muito bem isso, e entre elas os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Quando Nabucodonosor
disse para eles, ameaçou-os, né, que se eles não adorassem os deuses dele, eles iam ser lançados na fornalha de fogo, eles responderam em Daniel 3, 17 e 18. Eles falaram: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente. Se não, né, eles cogitavam essa possibilidade de ele não livrá-los da fornalha. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses. Eles não serviriam os deuses de Nabucodonosor, mesmo que Deus não os livrasse da fornalha. E Deus não livrou. É claro que eles não sofreram nada, mas eu me imagino caminhando para a fornalha, chegando ali, né? Eu acho que eu talvez morreria do coração antes de chegar perto do fogo ali na boca da fornalha. Mas eles ficaram firmes e Deus acabou livrando eles, pelo menos da dor. Eles não sofreram queimadura nem nada. Os que lançaram eles dentro da fornalha foram queimados, mas eles mesmos não. Então Deus os livrou, mas eles cogitaram a possibilidade dele não livrar. Então nós também precisamos tomar esse cuidado para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Nós não devemos esperar que Deus vai nos livrar de todas as tribulações, ou seja, nós vamos passar por tribulações. Um terceiro cuidado que nós encontramos aqui, nesse texto que nós lemos, que nós devemos tomar esse cuidado para que a nossa fé seja aperfeiçoada, não devemos querer ensinar a Deus. Às vezes parece que nós queremos ensinar Deus e dizer: Deus, não é assim que se faz, o Senhor devia fazer desse jeito, o Senhor devia fazer daquele jeito, né? Nós queremos mostrar para Deus o que Ele deve fazer. Nós nos colocamos como questionadores de Deus. Nos versículos 38 a 40, nós vemos que Jesus estava dormindo e os discípulos não entendiam isso. Como Jesus pode dormir? Que sono profundo é esse, né? Que o barco está quase para afundar e ele está dormindo. E aí eles foram lá acordar Jesus. Eu acho que eles demoraram, né? Eles quiseram eles mesmos resolver ali o problema. Bom, eu não sei se Jesus os repreendeu porque eles acordaram, porque eles o acordaram, né? Ou se Jesus os repreendeu porque eles não os acordaram antes, né? Porque pode ser que eles, antes de acordar Jesus, eles estavam tentando resolver, falando: não, pode deixar que a gente deixa o mestre descansar ali, que a gente resolve isso, a gente já está acostumado, a gente já é experiente, a gente vai resolver. Mas chegou num ponto que eles não podiam mais. Mas quando eles foram chamar Jesus, eles disseram para ele, no versículo 38, mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta que ele faz. Você não está vendo aí que a gente vai afundar? Você está aí dormindo? Você não se importa? Parece que você está alienado das coisas que estão acontecendo aqui. A forma como eles acordaram Jesus, parece que eles queriam dizer para Jesus: você devia estar acordado. Você devia estar vendo o que está acontecendo. Atrevidos, né? Você não se importa? Parece assim absurdo isso, mas nós, se você for analisar, muitas vezes fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós questionamos Deus. Falamos: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso está acontecendo? E nós queremos ensinar Deus e dizer: Deus, não é assim, o Senhor devia fazer diferente. Então, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, nós não devemos querer ensinar a Deus. E esta é um terceiro cuidado que nós devemos tomar. Um quarto cuidado que nós precisamos tomar para que a nossa fé seja aperfeiçoada é que nós devemos procurar conhecer o Senhor. Não tem como nós aperfeiçoarmos a nossa fé se nós não conhecermos o Senhor. Precisamos conhecê-lo mais, precisamos conhecê-lo melhor. Você conhece Jesus? É claro que sim, porque você está aqui, mas você precisa conhecer mais, você precisa conhecer melhor Jesus. Nós encontramos essa ideia no versículo 41
Versículo 41 diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles disseram isso depois que Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Jesus, simplesmente com a sua palavra, nós vemos isso no versículo 39, né? Ele disse, só duas ordens que ele deu, né? Acalma-te, emudece, né? Só isso que ele falou, e imediatamente o vento cessou. E aí eles ficaram falando um com o outro: mas quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então isso mostra que eles não estavam conhecendo Jesus ainda profundamente, não estavam entendendo ainda quem era Jesus. Talvez superficialmente, mas não de todo o coração. Será que eu e você conhecemos Jesus tão profundamente assim, que nós não ficamos mais admirados de ver o seu poder e tudo que ele faz? Às vezes, quando Jesus responde nossas orações, nós ficamos surpresos. Nós ficamos surpresos porque ele respondeu e ficamos admirados e começamos a falar, mas não era para nós nos surpreendermos, porque o nosso Deus, ele responde orações. Nós temos já uma grande experiência com ele. Então é importante nós conhecermos o Senhor. Oséias era um profeta que ele passou muitas dificuldades, e ele recebeu do Senhor uma missão, ou várias missões, mas foi meio estranho a vida do Oséias, né? Porque Deus, quando ele chamava um profeta, geralmente ele falava para aquele profeta, para ele fazer alguma coisa que mostrasse para as pessoas o que era a sua palavra. Por exemplo, vestir-se de determinada forma, ou levar determinado objeto. Uma vez ele mandou o Jeremias ir lá no oleiro, ver como ele estava trabalhando. Outra hora ele mandou ele pegar um vaso de barro e quebrá-lo na frente das pessoas e mostrar alguma coisa. Então tinha alguma coisa dramática para ser feita, para que chamasse a atenção das pessoas e aí falasse a palavra de Deus. Mas o que Deus pediu para Oséias foi uma coisa meio estranha, né? Deus ordenou para Oséias, disse: olha, você vai se casar com uma mulher que é prostituta, uma mulher que vive de prostituição. Você vai se casar com essa mulher. A gente não sabe todos os detalhes dessa história. Talvez fosse uma mulher que ele já conhecia, talvez fosse uma mulher pela qual ele se apaixonou e ele queria mesmo se casar com ela, mesmo que ela fosse uma mulher de prostituição. E é claro que ela deixaria a prostituição quando se casasse com ele, mas Deus dá essa ordem para ele. A gente vê logo no começo do livro de Oséias. E no capítulo 3 de Oséias, Deus fala de novo com ele, fala: olha, vai de novo e casa com essa mulher, uma mulher adúltera. Então, além de ser uma mulher de prostituição, ela era uma mulher adúltera, que parece, pelo que o texto diz ali, ela adulterou com um amigo dele, com o próprio amigo dele. E diz, então, você perdoa essa mulher. É como se ele se casou com uma mulher que era de prostituição, eu imagino, né, que ela deixou a prostituição e se casou com ele, e depois ela o traiu com um amigo. E Deus disse para ele: vai lá e traz ela de volta, perdoa. E ele então obedeceu a Deus. Então Oséias, para ele obedecer dessa forma e ter uma vida assim, a gente vê que a vida dele não foi uma vida fácil, né? Pelo menos nesse sentido aí do casamento e todas essas coisas. Mas ele diz no capítulo 6 do seu livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Deus vai descer sobre nós, né, com bênçãos como uma chuva serôdia. Como essa chuva que caiu hoje aqui, uma chuva serôdia, uma chuva que ela fazia muito tempo que não chovia, e então ela veio meio de leve, né,
mas já nos alegrou bastante, um pouquinho de chuva, e é assim que Deus nos abençoa, com chuvas de bênção. Mas ele diz, para que isto venha, nós precisamos conhecer e seguir em conhecer, e prosseguir em conhecer o Senhor. É isso que ele diz, Oséias 6, 3. Os discípulos conheciam Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Aqui eu queria compartilhar com os irmãos um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele fala sobre isso, ele cita esse trecho aqui de Marcos, e ele fala quem é, no artigo dele, onde ele escreve isso, ele fala sobre as pessoas serem surpreendidas pela tempestade da vida, e aí conhecer quem é Jesus. Então ali, vou compartilhar só uma parte do que ele diz assim, que Jesus, ele é o mestre supremo, ele é o mestre supremo, ele ensinava e ele continua ensinando, mas quando ele estava aqui no seu ministério público na terra, ele ensinava através de parábolas, através de exemplos, e ele ensinava através das coisas que aconteciam. Por exemplo, aqui, com esta grande tempestade no meio do caminho, Jesus os ensinou. Quando Jesus fez aquela pergunta a eles, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus estava aproveitando aquele momento para ensiná-los, ensinar que eles precisavam aperfeiçoar a sua fé. Jesus, ele é perfeitamente homem. Jesus, ele é 100% homem, perfeitamente homem. Porque em Marcos 4:38, a gente vê que ele estava dormindo sobre o travesseiro, quando veio a tempestade. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava com sono, porque ele estava cansado, porque ele era homem, ele se cansava, ele se irritava, ele ficava triste, ele chorava, ele sentia dor, ele tinha todas as limitações que nós temos. Ele era perfeitamente homem. O próprio Deus, isso foi um milagre, né? O próprio Deus veio e se transformou num homem. Ele veio como uma criança, precisando de cuidados, foi envolta em lençóis e colocado na manjedoura, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Ele cresceu, ele precisou mamar, ele precisou comer, ele precisou crescer, se desenvolver, assim como todos nós. Ele era perfeitamente homem. Mas também, o pastor continua aqui explicando, Jesus, ele é o Criador e dono do universo. Ele é perfeitamente Deus. Ele é perfeitamente homem, mas ele também é perfeitamente Deus. Jesus, ele pode ser 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. E isso está mostrado, por exemplo, no versículo 36, quando ele, aliás, 36 não, no versículo 37, não, 39, no versículo 39, quando ele diz a tempestade, só com duas ordens, ele diz, acalma-te, emudece. Então, só essas palavras e a tempestade passou. Então, isso mostra que, por isso que eles ficaram admirados, eles ficaram apavorados, né? Quem é que consegue falar assim com o vento? Já tentou falar com uma tempestade para ela emudecer, para ela se calar? É claro que ela não vai te ouvir, né? Mas se ela ficar nervosa. Só vai deixar ela mais nervosa, né? Então, aí ele continua, o pastor continua dizendo aqui, em quarto lugar, que Jesus, ele é um benfeitor desconhecido. Ele é um benfeitor desconhecido. Ele diz isso porque, agora sim, citando o versículo 36, fala que outros barcos estavam seguindo Jesus. Então, tinha outras pessoas em outros barcos, que é claro que também enfrentaram aquela tempestade, só que eles não estavam com Jesus no barco. Quando eles viram a tempestade, com certeza ficaram também apavorados, mas eles não podiam conversar com Jesus, porque eles estavam em outro barco.
E eles não sabiam o que estava acontecendo lá, que Jesus estava dormindo, que eles acordaram Jesus, que Jesus se levantou e mandou a tempestade cessar. Eles simplesmente estavam enfrentando uma tempestade e a tempestade de repente parou. Eu acho que eles estavam orando. Eu acho que eles estavam pensando que iam morrer, né? E clamaram a Deus de todas as formas, né? E aí de repente a tempestade parou. Então para eles a impressão é que alguma coisa aconteceu. Não sabemos o que, mas Deus respondeu a nossa oração. Então Jesus, ele é esse benfeitor desconhecido. Muitas pessoas recebem bênçãos do Senhor, mas eles não sabem. E eles nem agradecem, porque eles não sabem. Porque eles não sabem que é Deus que está abençoando. Que Deus é que os está abençoando. Então ele é um benfeitor desconhecido. Em quinto lugar, ele continua, Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade até sobre os ventos, sobre o mar, sobre o terremoto. Ele tem autoridade sobre a sua dor, sobre a sua doença. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a vida. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é Jesus. E ele conclui dizendo aqui que os discípulos se maravilharam quando eles viram isso. Mateus, quando esse trecho, essa história está contada lá em Mateus, diz que eles ficaram admirados, eles se admiraram. Mas o Marcos aqui, ele diz que eles ficaram com medo, eles temeram grandemente. Primeiro, eles estavam temendo a grande tempestade, o vento e a tempestade. E agora, eles estavam temendo aquele que tem autoridade sobre os ventos e a tempestade. Então, esta foi a mudança quando eles fizeram aquela pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, assim como os discípulos, nós também precisamos tomar esse cuidado de conhecer melhor o Senhor. Como é que a gente conhece melhor o Senhor? Nós precisamos ter experiência com Jesus, precisamos viver com Jesus, precisamos andar com Ele o tempo todo, precisamos ler as Escrituras, porque as Escrituras falam de Jesus. Lembra-se quando Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, logo quando ele ressuscitou, ele foi acompanhando os discípulos e ele foi andando com eles durante muito tempo, e ele foi explicando para eles tudo que as Escrituras falavam sobre si mesmo, sobre Jesus. Então ali diz que ele passou por todas as Escrituras, começando por Moisés, passando por Salmos e os profetas. Ele foi explicando para eles tudo que estava escrito sobre ele nas Escrituras. Então leia a Bíblia inteira, leia a Bíblia várias vezes. Terminou de ler? Leia novamente, porque você precisa conhecer mais Jesus e as Escrituras falam de Jesus. E você também precisa ter experiência com Jesus, em orar, falar com Ele e é claro, obedecê-lo. Então, irmãos, que nós possamos tomar esses cuidados para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Você tem fé? Você crê em Jesus? Mas talvez a sua fé e a minha fé precise ser aperfeiçoada. Então nós devemos tomar esses cuidados. Nós precisamos nos certificar de que estamos andando nos caminhos do Senhor. Não é possível é possível sim, mas nós não devemos querer receber bênçãos do Senhor se nós não estivermos andando nos caminhos do Senhor. Eu convido você a ler em outro momento, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, ele fala das bênçãos se você obedecer e das maldições se você não obedecer. Então, para que você receba bênçãos, você precisa obedecer. Então, você precisa se certificar de que está andando nos caminhos do Senhor. Segundo cuidado, não devemos pensar que Ele vai nos livrar de todas as tribulações. Então, devemos estar conscientes de que nós passaremos sim por tribulações. Então, devemos estar preparados com o escudo da fé.
E terceiro, cuidado, nós não devemos querer ensinar a Deus. Nós não podemos ficar questionando Deus. Nós devemos entender que Deus é soberano. E se Ele permitiu que nós passássemos por tribulações, ou se tem alguma coisa que nós não entendemos sobre Deus, nós devemos aceitar, nós devemos crer que Ele é soberano. Então não devemos querer ensinar a Deus. E por último, mas eu acho que esse é o mais importante, nós devemos conhecer a Deus. Nós devemos conhecer melhor a Deus. Precisamos, como diz lá Oséias, conhecer e seguir conhecendo. Conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos aperfeiçoar a nossa fé.